Meu povo, a gente está falando tanto de casa aqui hoje, né? E é justamente a série que a gente vai começar hoje. Nós somos casa. Nós somos casa. Nós somos casa de Deus. Mas o que é que isso significa? Primeiro, significa que eu sou casa. Eu sou casa. Eu e o Debrando sou casa. E sou casa de Deus. Isso é bíblico. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, de que Deus habita em nós. Que Deus não quis habitar em templos feitos por mãos humanas e Ele habita em nós. Eu sou casa. E eu lembro, com 8 anos de idade, quando eu escutei a mensagem do Evangelho sendo pregada e sem muito entendimento, mas com muito sentimento, eu entreguei minha vida a Jesus. Com 8 anos. E depois eu segui a minha infância normal. E com 16 anos eu tive um momento de muita reaproximação com Deus muito forte. Essa consciência de que eu sou casa de Deus, de que Deus habita em mim, de que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu sou casa. Eu sou casa. Mas chegou um momento em que eu conheci a Aninha, né? E a gente começou a construir uma outra casa. Há 24 anos atrás, eu e a Aninha começamos um relacionamento e hoje a gente tem esses frutos aí, né? Essa é a nossa casa. Então, eu sou casa, né? Como pessoa, e eu construí uma casa. Eu sou casa de Deus como pessoa, e eu construí uma casa. Né? Tem uns meninos aí, foram 2 anos de namoro, 22 anos de casado agora, um com 15 anos, o outro com 13. Nós somos casa. E eu sei que eu estou falando isso para você pensar em você, tá? Você é casa, qual é a sua casa, qual é a sua família? E aí vem uma pergunta que eu quero fazer. Nós somos casa de Deus também. Essa casa aí, ela também é casa de Deus. Porque eu sou casa como indivíduo. Eu sou casa como indivíduo. Eu sou casa como pessoa. E eu construí uma casa. E ao mesmo tempo eu posso dizer que esta casa, ela pode e deve ser casa de Deus. Porque Deus habita não apenas no indivíduo, mas Deus habita no coletivo. E a Bíblia também traz isso. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali eu estarei. E o que é o familiar? O familiar, que a gente tem conversado aqui já há mais de ano, ele é uma proposta de trazer todos os princípios da nossa relação individual aqui com Deus e levar esses princípios para a nossa relação coletiva. E de forma especial para esse coletivo chamado família. Esse coletivo chamado casa, nossa casa, ser também casa de Deus. Quão poderoso será, né, quando os indivíduos que são casa de Deus estiverem vivendo esse coletivo, sendo casa de Deus como indivíduo, mas se reunindo em nome de Jesus. E é por isso que a gente está sempre aplicando princípios do Evangelho, da nossa relação com Deus e trazendo esses princípios para a nossa relação familiar. E a gente vai falar de casa nessas 2 perspectivas, do indivíduo e do coletivo. E hoje a palavra é sobre uma casa vazia. Uma casa vazia. Essa casa aqui vazia. O que é que diz o ditado popular? Que mente vazia é a oficina do diabo, né? O ditado popular diz isso, né? Então imagine essa casa aqui, indivíduo, vazia. E imagine esta casa aqui, que deveria ser casa de Deus também, vazia. Vazia. Eu separei um texto para a gente conversar sobre isso. Que está lá em Mateus 12, do versículo 43 e 45. Que diz o seguinte. Nesse capítulo, Jesus está falando de espíritos imundos que foram expulsos. Pessoas endemoniadas que foram expulsas. E quando nós formos falar sobre esse texto, deixa eu ler primeiro. Quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. E diz: voltarei para a casa de onde saí. E essa casa é pessoa, tá? Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Desocupada, varrida e em ordem.
Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Quando nós pensarmos aqui neste espírito imundo, nós vamos pensar não apenas numa pessoa endemoniada. Eu queria descolar disso. Eu queria pensar em tudo aquilo que representa a obra do nosso inimigo. Tudo aquilo que vem para roubar, para matar, para destruir, tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que vem com um discurso de acusação, tudo aquilo que vem para separar, tudo aquilo que vem... Esse é o espírito imundo, que está na nossa casa e na nossa casa para destruir a gente. Está na nossa casa aqui indivíduo e na nossa casa aqui família, para prender a gente em mentiras, em enganos. E olhando para esse texto, fazendo essa observação, nós temos um padrão aqui. Primeiro, expulsar as coisas ruins. A primeira coisa que acontece no texto é que um espírito imundo, ele sai de um homem. Expulsar as coisas ruins. Depois nós temos limpar, ou varrer. Nós temos organizar. Mas tem um detalhe. Essa casa ela fica limpa, organizada, mas vazia. E o estado final, ele é pior do que o primeiro, do que o inicial. Estão percebendo esse padrão? Porque eu vou aplicar isso aqui no indivíduo, e depois a gente vai trazer aqui para a família. Expulsar as coisas ruins, limpar, organizar e deixar a casa vazia. E aí o estado final, ele é pior do que o inicial. Porque ele vê a casa vazia, limpa e varrida. Jesus está combatendo algo quando ele diz isso. Limpa e varrida. E aí ele vai lá, chama mais 7. E volta para tomar aquela conta daquela casa. Casa indivíduo e casa também coletivo. E esse coletivo como sendo nossa família. Vamos primeiro ao indivíduo? Quem é especialista em expulsar coisas ruins, limpar, organizar, mas deixando vazio, para que o estado pior, o estado final, seja pior do que o anterior? Eu digo a vocês, meus irmãos, que infelizmente a religiosidade, ela é especialista em fazer isso, em seguir esse padrão. Expulsar as coisas ruins, limpa, organiza e deixa vazia. E o estado final é pior do que o inicial. Vamos dar um exemplo aqui dessa figura aqui, do indivíduo. Eu vou dar um exemplo de um novo convertido, de uma pessoa que chega em qualquer que seja uma igreja. Vamos falar do indivíduo, depois a gente vem aqui para o coletivo, a gente vem para a família. Expulsar as coisas ruins. Alguém quando se aproxima do evangelho, se aproxima de uma igreja, se aproxima de uma comunidade de fé, ela chega muitas vezes com medo, ela chega com tristezas, ela chega com um vazio, ela chega com muitas mentiras. E esses espíritos imundos, né, entendendo isso de uma forma ampla, não como possessão, tá? Eles vão sendo expulsos. A pessoa vai encontrando paz, né, em saber que Deus cuida dela. Ela vai encontrando, aquietando a ansiedade dela, porque sabe que Deus que cuida do futuro. Ela vai aquietando muita coisa. Ela vai se livrando de algumas mentiras, percebendo que ela é especial, que ela é importante. E aí esse primeiro momento é um momento onde parece que essas coisas ruins, elas saem. Elas são expulsas. Mas o que a religião faz? A religião se ocupa em limpar e organizar todas as coisas na vida de um sujeito. A gente começa primeiro limpando a pessoa. E aí vai dizer para essa pessoa que você tem uns vícios, mas você agora é um discípulo de Jesus, você agora é crente, você odeia essa palavra, mas você agora é crente, você agora é evangélico, também não gosto muito. Você agora é um discípulo de Jesus e você não pode mais fazer essas coisas erradas, e você vai limpar a pessoa. Você vai passar por um processo de higienização dela. E aí, aqui a gente a roupa não dá para vir, sabe, tem que mudar a roupa, não dá para usar a mesma roupa. E aí você começa a limpar, entendeu? Aí você começa a querer limpar o
o computador dessa pessoa, né? Ele tem que ficar mais crente, o celular dela. Você começa a limpar as falas, então você vai dizer, não, olha, nome feio não pode. Não, vamos limpar esse negócio, porque o nome feio tá, sabe, não combina mais com você. Você agora é um cristão e você não pode mais falar nome feio. Então quando você tiver com raiva de alguém, você vai chamar essa pessoa agora de abençoado. E aí você diz, abençoado, cara tranquilo, abençoado. Aí vem uma pessoa dizendo, brilho celeste, com raiva, sabe? É tipo, ele encontra uma forma, o misericórdia vira... É porque eu não posso falar o nome feio aqui, mas é assim, é uma transição, entendeu? Tipo, faz uma formatação, limpa a pessoa. Ela não vai mais escutar, né, as músicas do mundo, ela vai escutar outras músicas, ela vai passar por um processo de higienização. É isso que a religião faz, a religião se ocupa com isso, em tirar essas coisas da pessoa, em limpar ela. Não, vem cá, vai tomar um banho. Não, olha, não fale mais isso não. Rapaz, não faça isso não. Eu lembro de um jovem aqui da igreja, que eu não vou dizer o nome, eu digo depois para quem perguntar, que ele chegava a hora que ele fazia umas coisas erradas, ele tinha uma mania de fazer um gesto assim, sabe? E aí ele teve uma hora que ele percebeu, aí ele começou a fazer assim, ó. Aí ele aprendeu a fazer de um jeito que não ficasse, né? Ele foi dando um jeito, né? Sabe aquela história do cara que se converteu, chegou na igreja, e o pastor disse, não, pastor, cara, tem uma coisa que você tem que mudar na sua vida aí, meu irmão, não sei o que é, rapaz, esse negócio de ficar ouvindo Luiz Gonzaga, não dá mais não, a gente tem que resolver isso aí, você agora é crente. Dá para ouvir mais Luiz Gonzaga? Sério, pastor? Mas pastor Luiz Gonzaga? Eu amo Luiz Gonzaga. Ele disse, não pode não, mas ouvir Luiz Gonzaga não. Luiz Gonzaga é música do mundo, não pode ouvir não. Aí ele, poxa, é sério, tá, esse cara entrou no louvor depois, um dia chamaram para dar uma oportunidade, ele pediu o microfone para cantar, e ele chegou lá na frente e começou. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Ele pegou o Luiz Gonzaga e pegou Asa Branca e misturou com Já Refugia a Glória Eterna e está santo. A religião se ocupa com isso. Guarda aí que a gente vai já falar da tua casa, tá? Porque a gente não é religioso só aqui não, a gente é aqui também. A gente está cuidando daquilo que não é o principal. A gente está limpando e organizando. O cara chegou na igreja, agora não, o dia do forró não tem mais não, agora é o dia do culto. É culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tal. E tem um dia da recuperação. Recuperação que eu falo é tratamento lá para quem tem adicção de alguma coisa, de um vício. E você vai ter uma rotina de leitura agora, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo outro, você vai servir nos ministérios e tal. E o cara fica assim, ele organiza a vida dele dentro de uma igreja. Organiza. Tudo isso que eu estou falando, não tudo, tem seu valor. Mas qual é o problema? É quando a casa fica vazia. E é possível alguém ter essas coisas ruins expulsas, ela é formatada dentro de uma estrutura religiosa como limpa, como organizada, e está com a casa vazia. O que Deus mais quer com a gente não é limpar e organizar a vida da gente, Ele quer ter relacionamento com a gente. Eu já disse, desde o começo do meu ministério, conversando e fazendo críticas à estrutura de igreja, eu dizia, pessoal, parece que a gente está ensinando mais as pessoas a se relacionar com a igreja do que com Deus. A gente está orientando, ensinando as pessoas a como é que elas fazem para ser crente aqui dentro. Quando na verdade nós deveríamos estar ensinando as pessoas a desenvolver um relacionamento sincero, verdadeiro e autêntico com Deus, porque é isso que enche uma casa. Nosso coração, ele tem sede de Deus. Com que a nossa casa vai ser cheia? Com a presença de Deus, com relação com Deus. E o que acontece com essa pessoa? Depois de um tempo, ela teve contato com uma doutrina, com uma cultura comportamental, e não com uma pessoa, e não com Deus, e não com Jesus. Essa pessoa depois acaba se desviando, até porque ela percebe que as roupas que colocaram nela não cabem nela, não combinam com ela, de repente ela não está mais nem ouvindo o que ela gosta, e ela acaba se afastando e entra naquele estado final que é pior do que o que estava antes. É o que a Bíblia chama de morno, né? Você não é mais nem quente, nem frio, você é morno, e a vontade que eu tenho é de vomitar-te. Quem é que produz isso?
É a religiosidade. O que é que Deus quer? Deus quer relacionamento. Deus quer relacionamento com você. Ah, mas Deus não quer limpar a minha casa. Não, Ele não quer limpar a minha casa, Ele não quer organizar a minha vida. Ele não está focado nisso. Ele vai organizar, Ele vai encher o teu coração. E depois que Ele encher o teu coração, Ele vai devagarzinho organizando coisa por coisa na tua vida. E vai ter coisa que Ele não vai organizar, que Ele não vai limpar. Só para você lembrar que você é um pecador e que você não merece o amor dEle. Paulo teve hora que chegou: Senhor, está tudo organizado, mas está faltando isso aqui, ó. Satanás vem me esbofetear e eu não consigo. Eu já te pedi 3 vezes para o Senhor tirar esse espinho na carne e eu não consigo me livrar disso. O que é que Deus diz para ele? Calma, vamos fazer o seguinte: tem um seminário, tem um livro que você lê, tem um negócio. Não, diz o quê? Minha graça te basta. Tu está querendo casa limpa, Paulo? Casa organizada? A minha graça te basta. A minha relação contigo é suficiente. Isso basta, Paulo. Isso basta. Uma casa vazia, mesmo que limpa e organizada, a casa vazia é casa carente. Porque Ele não vem organizar a vida da gente, Ele vem saciar a nossa alma. Ele não vem organizar o meu jeito de falar e de vestir. Ele vem saciar a sede da minha alma. Ele vem curar o meu interior. Ele vem como água viva saciar a minha sede, para que eu nunca mais tenha sede. Entende, meus irmãos? Nós focamos nos processos, na organização, na limpeza e esquecemos da relação. Guarda que a gente vem já para cá. E aí parece justamente aquele texto quando Jesus diz para os fariseus, lá em Mateus 23:15: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um convertido, e depois de o ter desfeito convertido, fazei filhos do inferno 2 vezes mais do que vocês, porque vocês estão focados em limpar e organizar a vida das pessoas. Mas não estão ensinando essas pessoas a terem um relacionamento comigo. E é isso que de fato sacia esta alma. A casa vazia é uma casa carente. E casa carente, o espírito imundo vem e diz: casa carente é um prato cheio. Um prato cheio para o inimigo vir fazer o que ele quiser. Mesmo que ela esteja limpa e organizada, ela é carente. Falta relação. Falta relação com Deus. Porque é isso que preenche a vida da gente. É isso que nos mantém fortes, é isso que nos mantém fortes para resistirmos. Entenderam o indivíduo? Entenderam o princípio que a gente está trabalhando aqui? Vamos para a nossa casa, vamos falar da nossa família, porque a gente faz exatamente isso. A gente faz exatamente isso. A gente se ocupa em expulsar as coisas ruins primeiro. Esse é o padrão, né? Expulsar as coisas ruins. As más influências, a preguiça, a indisciplina, a grosseria, a bagunça, a indiferença, a frieza, a raiva. A gente quer expulsar as coisas ruins. No nosso casamento, na nossa relação, na vida dos nossos filhos, naquilo que a gente chama no caráter dos nossos filhos. Nós queremos expulsar as coisas ruins. E quando parece que as coisas ruins estão ali sob controle, nós nos ocupamos em limpar. E nós focamos em dar limite às redes sociais, em controlarmos os palavrões, em filtrarmos melhor os filmes, um pouco menos de jornal, isolarmos algumas pessoas da vida dessa pessoa. A gente limpa, a gente quer limpar. A gente quer limpar, depois a gente quer organizar. A gente quer organizar nosso casamento, a gente quer organizar nossa rotina, a gente quer organizar os nossos filhos. E a gente faz uma escala de limpeza, a gente faz os dias, o dia do culto, o dia da escola, o dia de tudo, o dia de sair, o dia de não sair, o dia do psicólogo, o dia do sexo, o dia do horário de dormir, o dia do horário de acordar. Tudo isso é importante. Tudo isso é importante. O problema é quando o nosso foco está nessas coisas. Quando nós estamos focados simplesmente em expulsar as coisas ruins, em limpar e organizar. Expulsar as coisas ruins, limpar e organizar. Digo para vocês, família, não funciona. Não funciona.
Funciona com robô, não funciona com ser humano. Funciona com alguns seres humanos que são mais facilmente adestrados. Mas nós somos seres de afeto, de relação. E o nosso foco, ele precisa estar na relação. A casa muitas vezes ela está vazia. A casa está vazia. Faltou conversa sincera e espontânea. Faltou olho no olho. Faltou a cadeira na calçada. Eu imagino Jesus chegando numa casa e dizendo assim: vocês estão preocupados com tantas coisas, uma só é necessária. Você sabe para que ele falou isso, né? Marta e Maria ali. Vocês estão ocupados com tantas coisas, uma só é necessária. Está faltando a cadeira na varanda, a cadeira na calçada. Quem sabe o que é isso? A gente não pode mais colocar a cadeira na calçada, né, pessoal? Mas a gente vai ter que dar um jeito de colocar essa cadeira em algum outro lugar. A casa vazia é a casa onde está tudo limpo e organizado, mas não tem relação. Não tem relacionamento, não tem olho no olho. Faltou espaço para sermos quem somos. Faltou vulnerabilidade, faltou ouvir. Faltou calar. Faltou olhar no olho e deixar o silêncio falar, o silêncio falar. Faltou fazer aquela pergunta, que é a pergunta não de quem quer controlar, mas a pergunta de quem se importa. Não é como foi hoje para saber se você fez o que eu queria que você fizesse. É como que você está. A gente não sabe mais qual é o cheiro da respiração do outro. A gente não sabe mais o cheiro da roupa dos nossos filhos. Eu até digo que a gente está usando amaciante demais. De pegar uma roupa de um filho, cheirar e dizer: esse aqui eu sei quem é. Pegar do outro: esse aqui eu sei quem é. Esse aqui eu sei quem é. A casa vazia é uma casa carente, porque falta relação. As pessoas desta casa estão ocupadas em expulsar as coisas ruins, em limpar e em organizar. E o que Jesus disse é que o Espírito, as coisas ruins voltam e traz mais 7 piores. E o estado final será pior do que o inicial. Nosso foco precisa estar na relação. Precisa estar na relação. É impressionante, pessoal, como, e aí eu falo mais diretamente aos pais aqui, como hoje é muito forte o medo dos pais, de que os filhos não vençam, de que os filhos não deem certo. E parece que quanto mais a gente tem medo disso, mais a gente se ocupa em expulsar as coisas ruins, em limpar a casa e organizar. E Jesus está dizendo: para. Foca na relação. Começa pela relação. Eu não estou dizendo que precisa ser desordem, que a casa precisa estar suja. E quando eu estou falando de casa, não é a casa física não, tá? É a casa da relação. Que não precisa ter ordem, precisa de ordem. Precisa estar varrida, precisa estar organizada. O problema é quando nós colocamos isso como objetivo e achamos que isso vai resolver. Não vai resolver. Digo para você que é muito mais fácil um sucesso na vida, pleno, em alguém, em um contexto sujo e desorganizado, mas preenchido. Uma casa suja e desorganizada, mas cheia, é mais fácil de dar certo do que uma casa limpa, varrida, organizada, mas vazia. Porque nós somos seres de afeto. E sabe o que a gente precisa estar pronto para construir? Relacionamento. E cada vez mais a gente está se escondendo atrás desses negócios. Cada vez mais a gente está distante. Cada vez mais as nossas relações familiares, elas são relações funcionais. Elas são relações que elas têm o objetivo de fazer as coisas acontecerem. Nós não estamos focados nem no ser e nem no estar. Nós estamos focados no fazer, no produzir. E isso tem quebrado as nossas relações.
Sabe como é que Deus chega na vida da gente? Deus chega na vida da gente assim dizendo: ei, deixa eu entrar. Vamos partir o pão junto. A gente vai falar do pão no próximo domingo. Vamos partir o pão junto. Devagarzinho, a gente vai organizando as coisas. Vocês têm dúvida de que a vida dessa pessoa aqui, cheia de Deus, a tendência natural será de que as coisas sujas, ruins e desorganizadas encontrem o seu lugar? Você crê nisso? Ou você acha que você organiza a sua vida e limpa toda para ficar de bem com Deus? Não, a gente fica de bem com Deus. E porque a gente está de bem com Deus, com a relação em dia com Deus, Ele vai ajudando a gente a organizar a casa da gente. Ele vai ajudando a gente a organizar a nossa vida, a limpar a nossa vida. A mesma coisa acontece na nossa casa, na nossa família. O nosso foco precisa estar nas nossas relações. Precisa estar nas nossas relações. E às vezes eu acho que Deus ele tem um negócio assim, sabe, de dar uma desorganizada, só para ver se a gente se relaciona mais. Já teve essa impressão às vezes, que vem uma desorganização assim na casa e no final parece que a gente ficou mais junto? Porque a casa limpinha e organizada e tudo funcionando bem direitinho no seu lugar, parece uns robozinhos funcionando. Mas se essa casa for vazia, aí você vai dizer: pastor, o povo da organização, né? Dizer assim: pastor, mas se a casa estiver limpa, organizada e cheia? Amém, meu irmão. Amém. Agora cuidado para não achar que ela está cheia porque ela está limpa e organizada. A questão é estar tendo relação profunda, mano a mano, olho no olho, conversa franca. Está tendo isso. Se nós não tivermos isso, essa casa será uma casa vazia. E o estado dela final será pior do que o inicial. Sabe o que é mais ou menos, pessoal, que eu queria dizer aqui para vocês, e estou dizendo, não sei se estou sendo claro. A gente está preocupado com muita coisa, mas existe uma principal, e existe uma mais importante. Existe uma mais importante, e a parte mais importante nisso tudo são os nossos relacionamentos. Digo para você, é isso que enche uma casa, é isso que fica, é isso que marca, é isso que vai dar fortaleza para vocês como casal e para os filhos de vocês superarem o que eles tiverem que superar pela frente, porque eles estão sendo criados numa casa cheia e não em uma casa simplesmente limpa e organizada. Que Deus ajude a gente, porque muitas vezes nós estamos ocupados demais em limpar, em organizar e em expulsar todos os espíritos imundos da nossa casa. E fazemos como os fariseus: expulsamos, eliminamos, limpamos, organizamos, mas o ser que está ali, ele continua carente, ele continua vazio. E casa vazia é a oficina de Satanás. Casa vazia é brecha para o inimigo entrar e destruir. Por isso saia daqui hoje, sabe, comprometido primeiramente com as suas relações, sua relação com Deus, e comprometido primeiramente com a sua relação familiar. Aquilo que a gente vai ter que expulsar, aquilo que a gente vai ter que limpar, aquilo que a gente vai ter que organizar, tudo isso é importante, mas vem depois. Se vier primeiro, estraga a relação, tem que vir depois. Então cuida da tua relação, porque se a tua casa estiver cheia, ela pode estar até um pouco desorganizada, ela pode até ter umas teias de aranha assim, sabe? Mas se essa casa estiver cheia, o inimigo não encontra lugar não, porque vai encontrar seres plenos,
abastecidos, fortalecidos, e não pessoas carentes que estão funcionando como robôs e não conseguem se firmar nem os pés diante das ameaças da vida. Amém? Amém? Que Deus abençoe nossa casa, que Deus abençoe nossa família.